Capítulo 842 Enviados arrogantes. Império Zenit, São Petersburgo. Quando a guerra na região sul de Zenit entrou em impasse, a turbulência e o caos no Império Zenit se tornaram mais evidentes. Depois que o quarto príncipe Cristal foi derrotado na região sul de Zenit, ele perdeu todo o apoio da família real, dos nobres e dos cidadãos, tornando-se uma figura insignificante neste mundo caótico. Só ele sabia se ele estava mantendo um perfil baixo e tentando se redimir mais tarde. Pelo menos agora, ninguém no Império acreditava que esse príncipe sem talento pudesse ganhar outra oportunidade. O controle militar na região sul de Zenit estava temporariamente no controle das mãos do segundo príncipe Domingues, e esse príncipe que estava longe do poder militar por um longo tempo e nunca teve a chance de demonstrar suas habilidades militares finalmente teve sua oportunidade. Embora ele não fosse tão talentoso e invencível como o deus da guerra de Zenit, o príncipe mais velho Arshavin, ele paralisou as tropas unidas do 10 Império na região sul de Zenit com menos de 100.000 soldados, recebendo muitos elogios e apoio de cidadãos e nobres. Ouviu-se que o imperador e assim ainda estava doente. O poder político e militar era controlado pelo quartel-general militar imperial, pelo Senado imperial e pelo príncipe Arshavin. A reputação e a força do rei de Chambord, o mais famoso nobre de Zenit, alcançaram um pico incontestável em Zenit depois de se tornar o santo marcial imperial. Algumas forças nobres não ficaram satisfeitas com essa força de base conhecida como Chambord, que quebrou a dinâmica do poder na região, mas eles tiveram que submeter e aceitar o aumento de força chambordianos. No entanto, essas forças que se mantiveram humildes por um tempo começaram a se tornar ativas à medida que os boatos sobre o rei Alexander de Chambord trair humanos se espalhavam na região. No curto meio-mês, a situação no Império Zenit mudou drasticamente e parecia que ninguém conseguia medir o pulso que estava tremendo rápido e piscando. A pressão vinha de todas as direções como ondas. Muitos impérios na região haviam emitido notificações a Zenit, solicitando à família real que explicasse o incidente envolvendo o rei de Chambord. Afinal, liberar um deus do mar maligno definitivamente afetaria os impérios ao redor do Mar da Fragrância e potencialmente todos os humanos na região norte de Azeroth. Como resultado, muitos impérios e reinos ficaram irritados com isso, e cânticos de enforcamento a todos os chambordianos começaram a ecoar nos impérios da região. Em pouco tempo, o Império Zenit estava se tornando o inimigo público de todos os seres humanos na região norte de Azeroth devido a Fei. Enfrentando a mudança drástica no ambiente, a família real de Zenit, de alguma forma, ficou estranhamente silenciosa. No entanto, as forças nobres dentro do Império foram divididas conforme o esperado, e discutiram entre si. Algumas pessoas acreditavam firmemente em Alexander e apoiavam um novo santo marcial imperial, e outras defendiam a remoção do título de nobre do rei de Chambord, escravizar todos os chambordianos e enforcar todos os membros da família real de Chambord. Na sua opinião, essa era a única maneira de fornecer uma resposta às forças e impérios da região, para que o Império Zenit não fosse atacado e conquistado por outros. No entanto, comparados aos nobres que se dividiram e lutaram indiretamente, os cidadãos de Zenit eram mais firmes. No momento, os milhões de residentes em São Petersburgo ainda se lembravam claramente de como o rei de Chambord desceu do céu e salvou a situação desesperadora quando as tropas unidas do 10 Impérios cercaram a capital de Zenit. Mesmo que os rumores parecessem verdade, nenhum cidadão comum acreditava que esse herói de Zenit se tornaria o criminoso desprezível e vergonhoso dos rumores. Eles não queriam considerar isso. Por vários dias, todo mundo estava falando sobre isso nas ruas e becos de São Petersburgo. Eles promoveram os feitos heróicos do santo marcial imperial e repreenderam os nobres por serem tímidos e fracos diante de forças externas. Eles também clamaram e pediram à família real para proteger o santo marcial imperial. Além disso, uma vez que ouviam as pessoas espalharem rumores, eles invadiam e espancavam essas pessoas sem noção.
De fato, algumas pessoas até promoveram a ideia de travar guerras contra todos esses impérios que estavam difamando seu herói. Infelizmente, os cidadãos comuns eram de baixo status e suas palavras tinham pouco peso. Portanto, poucos nobres estavam dispostos a ouvir suas ideias e perspectivas. A situação estava ficando ainda mais estranha e misteriosa. Como uma névoa espessa, era difícil ver através dela e descobrir o que realmente estava acontecendo. Nos últimos dias, mais de uma dúzia de impérios na região enviaram enviados a Zenith para exercer mais pressão. Hoje foi o 18º dia desde que o primeiro império emitiu um aviso a Zenith. De manhã, quando o sol nasceu acima do horizonte, o sino no portão sul de São Petersburgo tocou novamente, e o som ressoou acima da capital do Zenith. Dessa vez, a campainha tocou 8 vezes consecutivas. Ao ouvir a campainha, os ocupados cidadãos de Chambord, na rua cheia de gente, pararam o que estavam fazendo e olharam na direção do portão sul de São Petersburgo com preocupação e hostilidade. Há mais enviados desses impérios. A campainha tocou 8 vezes, o que significa que pelo menos 8 grupos de enviados de outros impérios chegaram a São Petersburgo. Eles provavelmente estão aqui para pressionar mais a família real e querem matar o senhor Marcial. Esses bastardos desprezíveis. Eles veem que nosso Zenith ganhou um herói jovem e poderoso, e ficou com ciúmes. Eles querem prender e matar Santo Marcial Alexander. Só em seus sonhos. Na minha opinião, esses rumores são apenas uma grande conspiração elaborada pelos próprios impérios. Como o senhor Santo Marcial pode ser o traidor dos seres humanos? É impossível que ele tenha libertado o Deus do Mar Maligno. O senhor Santo Marcial é um homem com virtude e caráter. Esses bastardos devem abrir os olhos e ver. Desde que Santo Marcial Alexander chamou a atenção do público, ele já fez algo prejudicial aos seres humanos. Sim. Porque a família real ainda hesita. Esses malditos nobres. Eles são gordos e inúteis. Nenhum deles é bom novo. Como se atrevem a tentar convencer a família real a punir o senhor Santo Marcial? Eles são tolos. Enquanto as pessoas conversavam, as rodas das carruagens que se moviam ao longo da estrada fizeram alguns barulhos. Sob a luz do sol, as joias e as armaduras de prata refletiam a luz fria. Um grande grupo de pessoas apareceu no final desta rua. Na frente, 2 cavaleiros da Legião Sangue de Ferro, com sua armadura preta, lideravam o caminho, e a frota de carruagens puxadas a cavalo tinha várias centenas de metros de comprimento, claramente dividindo-se em 8 grupos. Cada um dos grupos tinha estilos de vestir distintos e tinha bandeiras diferentes. Havia um total de 8 carruagens sofisticadas, e seus guardas estavam todos com armaduras sofisticadas enquanto cavalgavam sobre seus cavalos, parecendo arrogantes enquanto olhavam para os cidadãos de Chambord na rua. Sob a proteção dos guardas, essa frota de carruagens dividia a multidão na rua e seguia em direção ao Palácio Real. Eles eram os grupos enviados dos impérios da região. Esses 8 grupos de representantes representavam 8 impérios. Com mais de uma dúzia de grupos enviados que já haviam chegado a São Petersburgo, pelo menos 20 grupos de enviados estavam na capital de Zenith. Juntos, eles tinham apenas uma missão, e era pedir que o Império Zenith punisse os chambordianos severamente. Os cidadãos de Zenith estavam certos. A aparição repentina e o talento chocante de Fei deram muita pressão aos impérios ao redor, e eles não queriam que a antiga dinâmica de poder fosse quebrada. Um gênio incomparável como Fei foi uma grande fortuna para o Império Zenith, mas ele foi uma ameaça significativa para os impérios ao redor de Zenith. A divulgação desses rumores que eram ruins para o rei de Chambord lhes deu uma oportunidade. Descobrir a validade das reivindicações não era importante para elas. Eles queriam aproveitar essa chance para se livrar da enorme ameaça. Olha esses zenitianos. Parece que eles não estão felizes por estarmos aqui. Um cavaleiro do Império Anji que estava montado em seu belo cavalo rio zombeteiro.
Eles são apenas um bando de insetos pobres. Outro cavaleiro de Anji avançou em seu cavalo com desdém.